Mas o nosso tema de hoje, parábola da figueira. Então, começa assim. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi colher-lhes os frutos. Mas ela não tinha frutos. Então ele disse ao que cultivava a vinha: olha, faz já 3 anos que venho buscar frutos dessa figueira e não os encontro. Cortai-a pela raiz, ela está ocupando espaço na terra. Aí o outro lhe disse: Senhor, deixai ainda este ano, enquanto eu a escavo em roda e coloco adubo. E o patrão disse: tá bom, se com isso der frutos, ela fica. Mas, se não der, você irá cortá-la pela raiz. Tudo bem? Tudo bem. Rodolfo Carigares interpreta assim essa parábola. O senhor da fazenda é Deus. Manda, corte, deixe, a palavra é dele. A figueira é a humanidade. A figueira é aquela que nasce, cresce, dá frutos, morre. É a humanidade. O abnegado trabalhador da vinha é Jesus. Então, Jesus é aquele que diz assim: calma, dá um tempo. Deixa eu regar, deixa eu pôr um adubo, deixa eu cuidar mais dela, para ver o que é que acontece. E o adubo é o espiritismo. Por que o adubo é o espiritismo? Porque o espiritismo tem a grande missão de promover a reforma moral da humanidade. Quer dizer, o adubo que nós precisamos para a nossa evolução, para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução, é o espiritismo. Quanto mais nós conhecermos o espiritismo, quanto mais nós estudarmos e nos dedicarmos ao espiritismo, mais viçosos seremos em termos de evolução, em termos de vida. Concordam? Sim. Legal. Se com o entendimento desses fatores der certo, está tudo bem. Se não der, todos os que se mostrarem recalcitrantes, insensíveis e indiferentes sofrerão e demorarão na própria evolução, ocupando espaço e perdendo tempo. Quer dizer, nós, a humanidade, vamos estar ocupando espaço, vamos perder tempo, se nós não pensarmos nesse adubo especial que é o espiritismo, se nós não deixarmos de ser insensíveis, recalcitrantes, indiferentes, e buscarmos, por todo esforço que nós pudermos, ocupar melhor o espaço, buscando não perder tempo. Depende de quem? Depende de quem? De nós. Quer dizer, nós somos o artista principal da nossa vida, concorda? Para os antigos, além de Elon da vida, mas para os novos, agora é o Brad Pitt. Somos nós mesmos, né? Então, nós temos que, de alguma forma, saber disso, entender a nossa função, a nossa missão, a razão de estarmos aqui e não perder tempo. Vamos ser produtivos, porque é dessa maneira que a gente vai mais longe. Estamos no 3º milênio. A Terra está se transformando em mundo de regeneração, com melhores condições físicas e morais. Portanto, os tempos são chegados e o Senhor virá, em breve, buscar os frutos esperados. Que frutos esperados são esses que o Senhor virá buscar em breve? A nossa evolução, a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de ser produtivos, a nossa certeza absoluta que com o fermento que a gente colocar, com o adubo, que é o espiritismo, a gente conseguirá, com muito mais facilidade, chegar a essa condição que o Senhor espera de nós. Todo mundo de acordo? Legal. O Novo Testamento diz assim: Jesus teve fome e, tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela algum fruto. Quando chegou a ela, nada encontrou senão folhas, porque não era época, não era tempo de figos. Então ele disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre.
O português aqui é bem empolado mesmo, não ligue não. Pedro ouviu o que disse o mestre. No outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então Pedro comentou, Pedrão é o Pedrão, né? Você sabe como é que é o Pedrão. Fofoqueiro, gosta sempre de cobrar uma coisinha, outra coisinha, mas ele comentou assim, olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Vocês acham que o mestre tinha condições, ou o mestre amaldiçoaria uma figueira? Vocês acham que o mestre não sabia que não era época de figo? Se não era época de figo, não podia ter figo. Então ele disse alguma coisa que a gente tem que pensar a respeito disso que ele disse. Então Jesus comentou depois dessa passagem do Pedro aqui, quando Pedro falou, olha, mestre, ele comentou o seguinte, tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo aquele que disser a este monte, tira-te daqui, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso dito sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Quer dizer, o que Jesus quis dizer? Se nós tivermos fé, se nós tivermos vontade, se nós soubermos claramente o que nós estamos fazendo aqui, a nossa missão, certamente nós vamos fazer muito mais do que ficar parado esperando que o fruto venha, que o fruto nasça e caia na nossa mão. Nós temos que fazer por merecer, nós temos que correr atrás. Nós temos que fazer que isso aconteça realmente da melhor maneira possível. É mais ou menos nesse sentido que ele está falando. A figueira seca é um símbolo. Primeiro, das pessoas que apenas apresentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Vocês conhecem alguém assim? Pessoas que apenas aparentam o bem, mas que não produzem nada de bom? É muito comum, é pouco comum, é raro, como é que é? Vocês conhecem? Ó, esses dois aqui disseram que conhecem. Ó. Então a gente sabe que é muito comum, né? É muito comum. As pessoas aparentam, dizem, mas produzem muito pouco. Por exemplo, vocês sabem algum exemplo que a gente possa comentar aqui? Vou começar a dar uma dica para vocês. Brasília. Conhece Brasília? Tem muita gente lá que apenas aparenta, mas na realidade não produz nada de bom? Tem, né? Então tem mais do que nós imaginamos. Segunda coisa representada pela figueira seca. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas nada revelam de substancial para o coração. Então é muito comum a gente ver pessoas, oradores, famosos às vezes, que falam bonito, têm umas palavras rebuscadas, têm maneiras agradáveis para serem ouvidos, mas que muito pouco revelam, muito pouco trazem de contribuição para o nosso coração, para que nós possamos aprender, e não só aprender, como praticar na busca da evolução. Também é um símbolo da figueira seca. Terceiro, a figueira seca é o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. Todas as pessoas que podem ser úteis e não são. Nós vivemos num mundo que tem 7 e poucos bilhões de pessoas. 7 e poucos bilhões de pessoas. Emmanuel diz que, na verdade, se nós somarmos os encarnados e os desencarnados, esse número chega a 22 bilhões de seres, entre encarnados e desencarnados. Então, 22 para 7, sobram 15. Então, tem 1/3 de espíritos encarnados e 2/3 de espíritos desencarnados. Mas nós vivemos num mundo de expiação e provas. E o mundo de expiação e provas é um mundo característico de espíritos ainda pouco evoluídos.
Se nós formos pegar a população deste mundo, os 22 bilhões, nós vamos ter 97% de espíritos de terceira ordem. Então, se nós seguirmos lá a escala de Kardec, que está no Livro dos Espíritos, das perguntas 100 até 113, 14, a gente vai ver que a grande maioria de nós é composta de espíritos levianos. Espíritos levianos têm características assim. O nome está dizendo, levianos. Ri de tudo, leva tudo na brincadeira, tudo na gozação, é pouco produtivo, reclama muito, exige demais, mas não faz a sua parte. Esses somos nós. É o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. Então está puxando fortemente a nossa orelha. Nós podemos ser realmente úteis, mas muitas vezes nós não somos. Por que a gente não é útil do jeito que a gente gostaria de ser? Vocês sabem me responder? Por que nós não somos úteis como podemos ser? Um de cada vez. Exige mudança. E nós não somos chegados à mudança. A gente gosta muito do status quo e fica por isso mesmo e acabou. Não é isso? Que mais? Vontade. Vontade. Por que vontade? A vontade também movimenta. Se nós não quisermos, nós não vamos fazer. É preciso ter vontade, é preciso ter decisão. Eu quero, eu vou, eu faço. É a fé que move montanhas, né? Se nós não tivermos imbuídos dessa ideia, dessa vontade, nós também seremos o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. Mais alguma sugestão? Concentração. Oi? Concentração. Concentração. Por que concentração? Porque essa mudança exige muita concentração e determinação. Ah, tá. Tem que estar muito... Concentração somado à determinação. Se nós não tivermos imbuídos com a ideia para fazer aquilo e tivermos determinação para chegar lá, a gente não chega. E, normalmente, a gente não faz isso. Por exemplo, nós moramos em São Sebastião. O que é melhor, vir para o centro espírita estudar num sábado à tarde ou ir para a praia, tomar cerveja? Qual que vocês preferem? Olha o que vocês vão dizer. Prefere ir para a praia? É muito comum, né? E domingo de manhã, a gente prefere vir para cá para o centro e ir ali para a beirinha da praia, tomar uma cerveja, tomar um solzinho, jogar papo fora. Então, nós não temos concentração e não temos determinação. Se nós tivéssemos, a gente viria correndo para cá para não perder tempo. A gente iria aprender cada vez mais, porque aprendendo e colocando em prática o que a gente aprende, a gente evolui. E esta é a nossa missão, evoluir. Não depende de mais ninguém a não ser de nós mesmos. Se nós estivermos imbuídos dessa ideia, concentrados e nós vamos lá, nós vamos chegar lá. Então, quando ele fala, é o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, está falando a pura verdade. Essa figueira seca não é fácil, ela é bem terrível. O que mais que ele diz aqui? De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. Esta é uma figuração, é uma simbologia da figueira seca. Então, todas as utopias é aquela pessoa que sonha. Um dia eu vou ganhar loteria, eu vou ser rico. Né? É utopia. Todos nós gostaríamos, claro que gostaríamos. Mas ficar esperando que isso aconteça, e nós não fizermos força para que isso aconteça, é figueira seca. Todos os sistemas vazios, por mais que a gente pense que devemos trabalhar, devemos pensar, devemos raciocinar, devemos ser úteis à sociedade, mas nós ficamos esperando que as coisas caiam do céu, esperando que hoje não dá, mas amanhã dá, e a gente não chega a lugar nenhum. Todas as doutrinas sem bases sólidas. Então, quando nós falamos de espiritismo, e nós formos lá no livro Obras Póstumas,
Kardec diz bem claramente assim: a missão do Espiritismo é promover a reforma moral da humanidade. Como é que a gente promove a reforma moral da humanidade? Como é que a gente promove a reforma moral da humanidade? Então, tem que pensar assim: se o Espiritismo é aquele que vai, através da sua missão, promover a reforma moral da humanidade, a brincadeira. Como que o Espiritismo vai fazer isso? Não tem jeito. Moral da humanidade como um todo, os 22 bilhões de espíritos, então existem os centros espíritas. Esses é que vão fazer e vão nos ensinar a forma de promover a reforma moral da humanidade. Mas o Espiritismo, através dos seus centros espíritas, vai fazer isso? Quer dizer, a turma vai lá, estuda um pouquinho e vai promover a reforma moral da humanidade? Também não, parece bobagem. Mas uma coisa é verdadeira: toda reforma começa por nós mesmos. Então, quando nós entendermos o Espiritismo, quando nós praticarmos o Espiritismo do jeito que Kardec ensinou, do jeito que a ciência moderna está nos ajudando nessa compreensão, nós vamos nos tornar pessoas melhores. E quando nós nos tornarmos pessoas melhores, nós vamos contaminando aqueles que estão próximos de nós. Os nossos filhos, os nossos amigos. E os nossos filhos, os nossos amigos, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso pai, a nossa mãe, através desse conhecimento que nós irradiamos, eles começam a irradiar para os outros. E aqueles que irradiam para os outros. E, de repente, quando a gente menos espera, nós já estamos irradiando para muitas pessoas esta doutrina útil com a missão de promover a reforma moral da humanidade. Tudo começa conosco. Então, a figueira seca não é símbolo nosso, não. Nós não temos esse símbolo. Nós não vamos atrás das utopias, nós não vamos atrás dos sistemas vazios, nós não vamos atrás de doutrinas sem bases sólidas. Nós vamos atrás das coisas concretas, doutrinas com bases sólidas, e não doutrinas sem base sólida. A base sólida quer dizer o seguinte: todos nós começamos simples e ignorantes. Todos nós começamos simples e ignorantes. Fomos evoluindo, porque a doutrina espírita é a doutrina evolucionista. Ora encarnado, ora desencarnado, ora encarnado, ora desencarnado. E nós vamos juntando informações, nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo e vamos nos tornando pessoas cada vez melhores, com o objetivo de chegar a um topo que é para sempre. Nós nunca vamos chegar exatamente ao topo, porque sempre tem alguma coisa a mais para aprender. Então, nós não temos utopias, não temos sistemas vazios, e temos uma doutrina muito sólida de fato, que nos ensina coisas importantes, para que, sabendo dessas coisas importantes que o Espiritismo nos ensina, nós tomemos decisões acertadas para a nossa evolução e para a evolução daqueles que estão próximos de nós, na busca da missão do Espiritismo, na condição de promover a reforma moral da humanidade. Concordam? Todos vocês certamente fazem isso, não fazem? E olha a falta de coragem aí. Fazemos sim. Nós estamos aqui, por mais noviço que a gente seja, nós estamos aqui para aprender. Uma vez que nós aprendamos, nós vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, porque colocando em prática aquilo que nós aprendemos, nós evoluímos. Então, novamente, depende de nós. Fazendo isso, nós estamos ajudando o Espiritismo, que nós elegemos como nossa doutrina, uma doutrina que tem base, para que um dia a gente tenha uma humanidade melhor. Concordam? Beleza. Eu tenho uma teoria muito complexa, mas eu vou ensinar para vocês e ver se vocês aprendem. Quando a gente concorda, a gente faz assim. Quando a gente não concorda, a gente faz assim. Legal? Isso. E quando a gente fala, é melhor ainda. Vou perguntar, concordam? Sim.
Aí, beleza, está evoluindo, tá vendo? Está aprendendo e evoluindo. É assim que a gente tem que fazer. Continuando. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé fecunda. A fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até a raiz. Aqui já é um exagero da Bíblia, do Novo Testamento, porque Jesus, que representa a figura mais importante para todos nós, ele jamais iria condenar a esterilidade, jamais iria fazer com que as pessoas ou que as coisas ficassem sem raiz. Mas é um exemplo forte, que diz para a gente assim, meu amigo, essa raiz quem tem que plantar é você. Essa árvore frondosa para dar frutos, quem tem que adubar, quem tem que molhar, é você. Corra atrás. Faça com que você não seja um inútil, um vazio. Busque ser útil de alguma forma, para você primeiramente, e depois para a comunidade em que você vive, para os teus semelhantes. É dessa maneira. Não adianta de nada a gente querer fazer as coisas sem nenhuma base. A gente vai fazer bobagem. E o Espiritismo está aqui para nos ajudar a dar essa base para que nós possamos ser realmente úteis. Então, Jesus, ele falou tudo isso de um modo figurativo. Essas árvores frondosas e sem frutos, ele quer representar a nós, que somos pessoas viçosas, mas que temos muito pouco fruto a transmitir ou para ajudar com esses frutos os outros. Devemos pensar seriamente nisso para não ficarmos perdidos, para nós não perdermos as nossas raízes, para que depois, mais tarde, para que essas raízes voltem a ter solidez, é preciso gastar muita coisa. Então, vamos continuar viçosos, vamos continuar fortes, mantendo as nossas raízes, para que cresçamos rapidamente a nosso favor e a favor da humanidade. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzirem nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão como a figueira seca. Jesus não era de brincadeira, ele falava coisas sérias. Ele não perseguia, ele não condenava, ele não fazia nada de errado, mas ele puxava a nossa orelha. Não adianta de nada a gente ser voluntariamente inútil. Nós temos que ser pessoas produtivas. Nós temos que ser pessoas que, através dos nossos esforços, nós vamos ter que colocar para a comunidade, para a humanidade, a nossa condição de ser humano em constante aprendizagem, em constante evolução. Senão, nós seremos semelhantes à figueira seca. E isso não é bom para nenhum de nós. Todas as doutrinas que não produzirem nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. Os estudiosos dizem o seguinte: hoje nós temos no mundo 360 religiões aproximadamente. É pouco ou é muito? Não, é pouco ou é muito? Bastante, não sei o que é. É muita coisa, 360 religiões. É um absurdo de religião. Então, sendo 360 religiões, qual dessas religiões serão produtivas para a humanidade? Na verdade, todas serão. Porque as religiões, elas têm uma função de fazer com que a gente comece a andar menos torto possível. Quer dizer, ela é castradora, a religião ameaça. E era assim antigamente, hoje ainda é também, a gente sabe que é. Por exemplo, se nós cometemos algum pecado, a gente vai para onde? Para o inferno. Quem falou inferno assim tão pronunciadamente? É isso mesmo. Isso é uma forma de meter medo. Mete medo mesmo. Agora, se nós formos pessoas boazinhas, a gente vai para onde?
Diga assim, para o céu. Nós vamos para o céu. Verdade ou mentira? Sim ou não? Não, é mentira. Então nós estamos trabalhando com uma doutrina séria, que jamais vai dizer que a gente vai para o céu ou que vai para o inferno. A gente vai para o local onde nós melhor nos adaptarmos, em função da sintonia que tivermos e da afinidade que tivermos. Então nós não vamos para o céu, não vamos para o inferno, a gente vai para o melhor local nas nossas condições, para as nossas condições. Então, quando nós morrermos, nós vamos nos encontrar com aqueles que nos são afins. São eles que vão nos receber, são eles que vão nos ajudar, são eles que vão estar conosco durante algum tempo na erraticidade, e são eles que vão nos ajudar no retorno, para continuar a nossa caminhada evolutiva em dois mundos, aqui encarnado e desencarnado. Então, isso é uma doutrina séria. Aí os estudiosos dizem assim, a religião do futuro não será nem parecida com a religião que nós temos hoje. A religião do futuro é uma religião séria, que tem uns que dizem assim, vai se chamar amor, não, vai se chamar caridade. Isso pouco interessa. O que importa é que as religiões de hoje, elas deixam a gente muito medrosos, deixam a gente muito mal em certas situações. E aí eles dizem também o seguinte, qual que é a religião do futuro, eu não sei, mas a base da religião do futuro é o Espiritismo. Vai se chamar Espiritismo? Não, não vai se chamar Espiritismo, porque Espiritismo não é religião. Mas é a base da doutrina religiosa do futuro. É aquela base que o Espiritismo tem, que vai sustentar uma religião no futuro. Sendo séria, sendo honesta, sendo verdadeira, sendo realista, sabendo que não existe o céu, não existe o inferno, não existe o purgatório, não existe o umbral. O que existe é realmente o local onde nós, seres humanos, cada um de nós, com a nossa condição de sintonia, de afinidade, vai se sentir melhor. É lá para lá que a gente vai, e é isso que nós temos que aprender aqui, cultivar aqui, porque a gente, quando morre, o que morre mesmo é o corpo. A mente, o espírito, não morre nunca. E ele vai continuar eternamente aprendendo. Quer dizer o seguinte, hoje nós vamos morrer, nós estamos encarnados, vamos morrer. Quando nós morrermos, nós vamos passar para o mundo espiritual, na erraticidade, do jeito que a gente é aqui. Com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, com as nossas emoções, exatamente do jeito que a gente é aqui. Aí no mundo espiritual, a gente vai continuar vivendo conforme nós somos, conforme a mente que nós temos. Depois de um certo tempo, a gente retorna para cá, exatamente como nós somos. Aí nós vamos aprender, e assim a gente vai aprendendo e voltando, até que um dia nós nos tornemos seres bastante evoluídos. Então, essa história de que vamos morrer, e se nós formos bonzinhos, se nós tivermos padrinhos políticos, a gente vai para um lugar melhor, mentira, isso não existe. Então, isso é lógica pura. E é isso que o Espiritismo é, e é isso que o Espiritismo, como base de uma religião do futuro, de uma filosofia mais evoluída no futuro, vai nos propiciar. Rodolfo Galigares lembra que aqueles que não forem úteis, Rodolfo Galigares lembra que aqueles que não forem úteis, tiverem dúvidas sobre a necessidade de ser produtivos, não procurarem ser homens de bem, não entenderão a razão de estarem aqui. E quem nos dá essa razão para estarmos aqui? O Espiritismo. Então, quando nós formos úteis, nós vamos entender que o Espiritismo está nos ensinando isso. Quando nós não tivermos dúvida nenhuma e formos pessoas produtivas, o Espiritismo nos ajuda nesse sentido. Quando nós buscarmos, lá na lição 14, 15 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, nós vamos aprender os 19 preceitos do homem de bem para ser o nosso modelo aqui na Terra. Então, a gente vai ver, e vai aprender, e vai estudar, para que a gente entenda a razão de estar aqui.
Nós não estamos aqui passando férias. Nós não estamos aqui a turismo. Nós estamos aqui para trabalhar, para aprender, e fazendo isso nós vamos evoluir. Isso o Espiritismo nos ajuda com muita força. A Bíblia, da mesma forma, afirma que aqueles que forem improdutivos, não tiverem fé, não se tornarem homens de bem, serão tratados como a figueira seca. Então, como o Espiritismo diz assim, olha, nós temos que aprender. Se nós não aprendermos, jamais chegaremos a ser um homem de bem. A Bíblia diz assim, no modo mais romântico, aqueles que não forem produtivos, que não tiverem fé, esses não se tornarão homens de bem. E, para castigar, serão que nem a figueira seca. Não vão ter condições de continuar a sua caminhada evolutiva, porque vão desaparecer. Figueira seca vai para onde? Vai para o céu ou para o inferno? Quem for figueira seca vai para o céu ou vai para o inferno? Vai para o inferno. Beleza. Legal, gente? Comentários? Vocês viram que eu estou correndo porque ele me deu só meia hora. Vocês têm algum comentário sobre tudo isso que nós vimos aqui? Não? Que pena. Então, para concluir, a parábola da figueira seca é uma alegoria que nos faz pensar sobre o que estamos fazendo para a nossa evolução. Se estivermos estacionados, seremos figueiras secas. Então, devemos interpretá-la, a parábola da figueira seca, como um alerta para que nos esforcemos nessa oportunidade encarnados para carregar de frutos esta existência e sermos felizes na vida futura. Vejam que quanto mais nós formos produtivos, quanto mais nós formos frutos produtivos nesta encarnação, melhor será a próxima. E assim sucessivamente. Então, novamente, ele chama assim, não seja figueira seca, seja você mesmo, mas trabalhe, se prepare, estude sempre. Porque quanto mais a gente aprender, menos ignorante a gente é. E quanto menos ignorante nós formos, mais nós temos condições de entender as coisas. A nossa ignorância não permite que a gente entenda as coisas que nós vivemos aqui, nesse momento encarnados. E a caminhada nessa direção é muito rápida. É muito rápido. Se nós pensarmos assim, há 50 anos atrás, nós tínhamos muitas dificuldades em todos os sentidos. Por exemplo, tinha televisão há 50 anos atrás? Já tinha. Onde? 50? No vizinho, né? No vizinho. Tinha telefone celular? Tinha satélite? Não. Tinha antenas? Internet? Tinha internet? Quer dizer, só olhando assim por cima, poucas coisas. Nem o Palmeiras tinha mundial, né? Isso olhando pelo lado da ciência. Se nós olharmos para o lado da medicina, a medicina hoje é um espetáculo. A medicina evoluiu de uma maneira tal que não existe milagre, mas a medicina faz coisas milagrosas. Por exemplo, minha avó nasceu em 1901. Quando ela nasceu, ela tinha 1 aninho só, e a mãe dela morreu. Morreu do quê? Do negócio chamado peste negra. A peste negra chegou no Brasil através dos navios, dos ratos do navio, contaminou a população inteira, matou gente para burro. Hoje, um coronavírus lá na China já está sendo isolado. Enfim, a diferença no lado da saúde é muito grande. Então, nós estamos evoluindo muito em todos os sentidos. E isso nos traz intelectualidade. Quanto mais intelectuais nós formos, quanto mais preparados nós formos, melhor condições para crescermos moralmente teremos. Legal? Agora tem comentários? O senhor vai voltar aqui quando para falar sobre a parábola dos talentos?
Dos talentos eu não vou falar, não. Não vou falar, não. Eu vou voltar no final do ano para falar uma coisa que eu nem me lembro o que é. Aliás, eles têm até que me dizer a data que eu não me lembro mais. O Espiritismo? O Espiritismo Consolador. Aí vai ficar legal. Aí vocês podem, eu não vou errar o caminho, vou chegar cedo aqui. Vou falar das 8 até as 10 da noite. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado e até uma próxima.